Eu recebo hoje no Nossa Histórias que Vivi ele, que foi deputado estadual por 3 vezes, governador por 3 mandatos e também foi eleito ao Senado da República, mandato que não conseguiu assumir. Venham comigo para um mergulho na história do Estado, na história de Araguaína, na história política do Tocantins, com Marcelo de Carvalho Miranda. E hoje eu estou aqui num lugar privilegiado, numa sala que já assistiu vários capítulos da história do Estado do Tocantins se passar aqui entre os seus principais personagens do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o antigo PMDB, de Brito Miranda, de Derval de Paiva, de Marcelo de Carvalho Miranda. Vou me referir a ele como governador, porque uma vez governador, sempre governador. Obrigada por nos receber aqui hoje, Marcelo. E eu começo... Bom, primeiramente, meu bom dia. É uma alegria te receber aqui, juntamente com a sua equipe, desse programa que me chama muita atenção e me permita, com muita humildade, é de arrepiar. Histórias que eu vivi. Nós vivemos vários capítulos dessa história, do norte de Goiás e hoje Tocantins. Então, Roberta, para mim é um prazer estar mais uma vez com você, recebendo na minha casa, em meu nome, em nome da Dulce, da minha família, e por que não dizer do saudoso Brito Miranda. Meu grande amigo, doutor Brito, com quem eu aprendi grandes lições da política. Seu grande amigo Brito Miranda, que sentou, uma das últimas vezes, quando ele ainda estava vivo, sentou onde você está sentada. Então aquela sabedoria, não é porque era meu pai, mas aquela sabedoria transformou essa casa, por que não dizer, norte de Goiás, hoje Tocantins, para muitos que não o conheciam, passaram a conhecer um homem que fez muito pelo Estado, se dedicou bastante nos governos que ele podia ajudar, e hoje você está me dando a grande oportunidade de contar a história. Eu tenho certeza que nós vamos contar muitas histórias aqui que muitos não sabem. Pode até conhecer um pouco da minha história, da sua história, e por dizer da história de todos aqueles que querem ver esse Tocantins sempre crescente. É verdade. E a história do Marcelo começa antes do Tocantins ser criado, não é isso? Bem, Roberto, sem dúvida nenhuma. Eu tenho procurado contar um pouco da nossa história. Não é só da minha história, mas da nossa história. Eu me recordo, em 1962, meu pai se elegeu deputado estadual a primeira vez. Eu tinha 1 ano de idade. Então, de lá para cá, eu hoje estou com 63 anos. Então, são 62 anos, cresci no meio político. Cresci acompanhando o meu pai em vários segmentos. E isso me chamou muita atenção e volto agora num presente bem próprio para depois nós retornarmos ao passado. Quando eu vou a Goiânia, a Goiás, que eu chego na Assembleia Legislativa, e recentemente, para não dizer a semana passada, eu estive lá fazendo uma visita ao presidente Bruno Peixoto, e quando você entra na Assembleia, você olha para a esquerda, então, o quadro de todos os ex-presidentes. E, lógico, eu vejo o meu pai. Aquilo, para mim, me faz voltar a muitos anos atrás. E a história do Tocantins, que você também, todos têm que entender a importância da Roberta, a importância de todos aqueles que abraçaram, naquela época, o norte de Goiás e hoje Tocantins. As pessoas têm que conhecer a verdadeira história. E essa sua história, que você está nos presenteando nesse momento agora, história que nós vivemos, que eu vivi, tem que ser contada. E eu quero dizer para você, com muita emoção, eu gosto de contar essa história. Quando que esse menino que nasceu em Goiânia, que cresceu nos corredores da Assembleia vendo o pai deputado, mudou-se para o Tocantins e veio integrar essa história política do novo Estado? Bem, você falou nos corredores da Assembleia. E não vou longe, não. Na criação do Estado Tocantins, quando se criou, e aqui, de saudosa memória, o ex-governador José Wilson Siqueira Campos, de memória, o Dr. José Edmar Brito Miranda, meu saudoso pai, de memória tantos aqueles, Totó Cavalcante, Agaúz Araújo, que ainda está vivo, com quase 100 anos,
Moisés Avelino, Derval de Paiva, tantos que nós poderíamos citar aqui, que fizeram parte daqueles primeiros capítulos da verdadeira história do Tocantins. E quero dizer para as pessoas que nos assistem, no dia da criação do Tocantins, no dia que se criou o nosso Estado, eu cheguei à Assembleia Legislativa, na entrada da presidência da Assembleia, do plenário, e um tocantinense, naquele momento, disse: Marcelo, o Tocantins foi criado. Eu quero voltar para o Tocantins. Eu sou de Pedro Afonso. Olha. Nunca esqueci essa passagem. Mas o Marcelo cresceu ali. Marcelo cresceu ali. Teve a oportunidade de conhecer vários líderes políticos do então norte de Goiás e também de Goiás. Vários tribunos. Dentre eles, eu posso citar Totó Cavalcante. Grande orador. Grande orador, você entendeu? Estava lá João Ribeiro, estava lá João Cruz, tantos outros. Mas se destacava muito, juntamente com Brito Miranda, naquela época líder do governo, quando se criou o Estado do Tocantins. E se me permite, Roberta, você sabe da história, mas as pessoas precisam saber que o Marcelo vem de uma origem muito humilde. Meu pai saiu de Pedro Afonso, estudou em Porto Nacional e depois foi para Goiânia para fazer Direito. Estudou no Liceu de Goiânia e depois fez Direito na Universidade Federal. Depois auxiliou, então, o tio dele, deputado José de Souza Porto, de Pedro Afonso, que foi deputado, foi secretário da Agricultura e depois, com isso, o meu pai, ele se tornou governador por poucas horas. Olha, naquela época, tinha um pedrafoncino, governador, por poucas horas no comando do Estado de Goiás. Olha que beleza. Então, José de Souza Porto tem a sua história cravada em Goiás e, por que não dizer, no norte, no nosso estado de Tocantins. Meu pai foi presidente do IDAGO, que hoje é Intertins aqui. Meu pai foi secretário em vários governos, presidente do DERGO, na época de Goiás. Bem, o Marcelo vem daí. O Marcelo, a primeira vez que veio ao norte de Goiás, tinha 10 anos de idade, em Araguaína. Eu deixava de ir para os grandes centros, para as praias, para vir para Araguaína nas férias. E ali eu comecei a andar, me apaixonar pelo norte de Goiás. Mas não sabia que um dia ia acontecer tantas coisas boas. Ia chegar a governar esse estado por 3 vezes, né? E vou dizer uma coisa aqui para vocês. Em julho de 1994, eu já era deputado, já partindo para o 2º mandato. A minha querida e saudosa avó, mãe da minha mãe, me chamou num canto da cozinha da chácara do meu pai em Araguaína e disse para mim: meu filho, eu quero te falar 2 coisas. A vovó não volta mais aqui, porque todas as férias ela ia conosco e meu avô para lá. Bem, tirou uma foto de um político chamado Fernando Collor de Mello. Meu filho, você está parecendo Collor. Bem, bom, eu agradeço, tem uma foto bonita. Collor era bonitão? Era né? bonitão, então eu tô no rumo, né? A minha mulher tinha dado à luz do Guilherme, do meu primeiro filho, ele tinha 2 meses. Aí a segunda pauta. Você se lembra quando você me pedia para pintar o cabelo? Que toda vez que eu ia a Goiânia, eu pedia para ela pintar o cabelo, que era cabelinho branquinho e tal. Eu virei: vó, lembro. Falei: minha filha, meu filho chega numa certa idade, nem tinta pega mais. Olha. Brincando. Bem, para encerrar, ela virou e falou o seguinte: a vovó não vai voltar mais aqui. Perfeito. Por que só está dizendo? Não, porque a minha missão está acabando. Mas eu quero deixar uma coisa para você. Você hoje é deputado. Você ainda vai ser governador desse estado. Olha, chega a arrepiar. Julho de 94, ela profetizou que eu seria governador do estado do Tocantins. Então, essa história, Roberta, muitas pessoas não conhecem. É a mesma coisa da criação do estado do Tocantins. Olha, a luta secular,
uma luta secular, você sabe disso. Mas precisava, todos aqueles que fizeram força, foram para as ruas, movimentos e mais movimentos, aqueles jovens que saíam daqui para estudar em Goiás, em Goiânia. Poxa vida, eu participei daquilo, de alguns eventos para a criação do Estado. Resultado, fez-se todo esse movimento e o Siqueira segurando a bandeira. Ele, José Freire e tantos tocantinenses, filhos daqui, que estavam em Brasília e também em Goiânia. Para se criar o Estado do Tocantins, nós tínhamos que ter a Assembleia do nosso lado, o governador do nosso lado. Essa é uma história, um capítulo da história que merece um parênteses maior, porque seu pai me contou exatamente o que ele teve que fazer para conseguir consolidar isso. Mas eu vou para um pequeno intervalo, você que está aí do lado, não saia daí, nos aguarde que daqui a pouquinho a gente retorna, falando como é que tudo isso aconteceu e a importância tanto de Siqueira quanto Henrique Santilo e Brito Miranda nesse capítulo da história do Estado. Eu volto já. Eu estou de volta aqui, direto da residência do ex-governador, eterno governador, Marcelo de Carvalho Miranda, e nós estávamos conversando sobre o processo de criação do Estado. Eu sei que muita gente dessa nova geração não sabe disso, porque não está escrito, eu estou escrevendo um livro de crônicas, e nele está uma conversa minha com o doutor Brito Miranda, onde ele me conta detalhes disso. Só para contextualizar, de 1988 a 1991, começo de 91, eu participei dessa história em Goiás, através do Diário da Manhã, onde eu trabalhava na editoria de política, cobria a Assembleia Legislativa, conheci Mauro Borges, entrevistei Mauro Borges. Pensa, hoje quando eu me lembro desses ícones da política goiana e tocantinense, eu falo realmente, Deus me permitiu esse extenso trabalho. Olha, tive a oportunidade de pegar na mão do Pedro do Vico. Você é uns aninhos mais velho que eu, né? Mas, gente, tem 3 personagens que são controversos. Outro dia eu fiz uma publicação no meu Twitter de que, a princípio, o Henrique Santilo não queria a divisão do Estado. Ele veio a concordar depois por uma briga política em que ele acabou dando um aval para o doutor Brito Miranda conseguir... Líder do governo. Exatamente. Porque não bastava criar o Estado lá na Constituinte. Goiás tinha que aceitar, né? Tinha que haver anuência para a separação dos deputados estaduais de Goiás. Marcelo, conta como é que seu pai fez essa proeza, deixar para sua conta. Só para você ter ideia, naquele momento, o próprio governador Siqueira Campos, então o deputado federal, o próprio deputado Totó Cavalcante, eu falo que eu estava em Goiânia, na Assembleia, lá na galeria, quando o Totó aderiu à greve de fome, e o Siqueira também, lá no Congresso Nacional. Bem, me lembro bem dessa luta centenária e tal. Mas precisava de todo esse trabalho que foi feito externamente, precisava de um trabalho muito, assim, didático, por que não dizer, muito republicano naquele momento, da paixão. E qual que era a paixão naquele momento? Era criar o Estado, mas para se criar o Estado, tinha que ter um poder chamado Poder Legislativo. A Assembleia Legislativa precisava ter o apoio da Assembleia e, consequentemente, primeiramente, ter o apoio do governador. Que qual é o governador que gostaria de perder uma parte do seu Estado? Qual era o governador? Eu desconheço, é difícil, né? Muito difícil. Eu desconheço o governador que quer perder a metade do seu Estado. Bem, porque eu dizer, o PIB, né? Um dos PIBs. Bem, me lembro bem do meu pai, nesse dia, me recordo como se fosse hoje. As pessoas, doutor Brito, doutor Miranda, e aí o Tocantins vai ser criado mesmo? Meu pai cautelosamente. Aí foi ao Santilo, e aí eu envolvo todos os deputados, né, daquela época do norte de Goiás, que fizeram parte, mas o doutor Brito era o líder do governo. Então ele tinha trânsito com o governador, diariamente. E com isso o doutor Brito foi autorizado pelo então governador Henrique Santilo, de saudosa memória, um grande homem, um grande líder nacional. Pois bem, Miranda, você está autorizado a pegar a assinatura. Se você conseguir as 41 assinaturas, eu estou do lado de vocês. Estarei do lado de vocês.
e o Brito Miranda conseguiu pegar as 40 e mais a dele, 41 assinaturas, e com isso levou, com o aval do governador Henrique Santilo, levou para José Wilson Siqueira Campos, deputado federal, José Freire, e com isso chegaram a Ulisses Guimarães. O grande líder, nosso querido deputado Ulisses Guimarães, o nosso constituinte, o nosso verdadeiro brasileiro, o democrata. E dali que, como você falou no início, ninguém conhece a história. Os bastidores, dessa história. Então eu quero, para terminar, dizer o seguinte, valeu a pena. Então aqueles 41 deputados que estavam ali naquele momento, que assinaram aquela nota, eu conheci praticamente todos. Eu tive a oportunidade de conhecer todos. Então, nós temos que ter gratidão a Goiás e, consequentemente, a todos que acreditaram no nosso Estado. Eu quero chamar vocês para a gente fazer uma pequena correção nessa linha do tempo e vir a 1992. Em 1992, eu encontro um jovem deputado estadual. Eu vou mostrar a foto, vai aparecer a foto para você agora no detalhe. Essa é uma das fotos do meu arquivo de memórias, uma vistoria na região das secretarias. E esse rapazinho de capacete aí, vocês vão ver bem à esquerda da foto, é esse moço aqui, Marcelo de Carvalho Miranda, no seu primeiro mandato de deputado estadual, governo Moisés Avelino, secretário de Infraestrutura, doutor João Francisco. Grande homem que nós também vamos entrevistar. Sem dúvida nenhuma. Marcelo, você se torna deputado estadual. Eu vou àquele momento em que o Siqueira ia escolher o seu sucessor. Nós tínhamos aqui 3 nomes da velha guarda que acompanhava Siqueira. Nós tínhamos Raimundo Boi, que era vice-governador, nós tínhamos doutor Darcy Coelho, juiz renomado, ex-deputado federal. Extraordinário. E nós tínhamos Brito Miranda. Esses eram os 3 nomes que circulavam nos bastidores da política tocantinense. Um dos 3 seria candidato a governador. Eu me lembro que foi bem traumática essa escolha. Doutor Brito está em bom lugar e ele sabe disso. Como é que, de Brito Miranda, que era o indicado, que tudo convergia para o Brito tinha vindo de Goiás depois de muito tempo, auxiliar o governo Siqueira, no que foi considerado até um ato de traição ao velho MDB. Mas o Brito agora vai estar com Siqueira, era muito acirrada essa disputa. 1994. Isso. E nessa época, Brito Miranda, era eminente o lançamento do Brito Miranda dorme candidato e acorda Marcelo Miranda, pré-candidato ao governo. Como é que foi isso? E como é que foi isso dentro da sua família, Marcelo? Bem, Roberta, e as pessoas que nos assistem, dizer que não foi traumático, sim. Eu era, naquela época, pré-candidato a deputado federal. Vinha de 3 mandatos de deputado estadual e presidente da Assembleia naquele momento. Como fui 4 anos presidente da Assembleia. E vou dizer aqui agora um fato que eu estava em Manaus, numa reunião da Unali, e nós estávamos já depois num jantar. Eu saí daqui, meu pai, pré-candidato a governador. Isso o Siqueira já estava tudo acertado para lançar o meu pai. Como você disse bem, tinha o Raimundo Boi, tinha o deputado Darcy Martins Coelho, 2 pessoas que a história do nosso Estado confundem com elas. São pessoas que passa a conhecer Darcy, Raimundo Boi e demais companheiros de outrora, vão entender o porquê que o Tocantins deu certo, está dando certo. Porque essas pessoas acreditaram e lutaram para que isso acontecesse. Bem, me lembro como se fosse hoje, num restaurante, toco o telefone, eu, presidente da Assembleia, toco o telefone, o governador, então o governador José Wilson Siqueira Campos. Meu filho sempre me respeitou, sempre nós tivemos uma boa convivência. Sempre te tratou bem. Justiça tem que ser feita. Eu, quando presidente da Assembleia, sempre tivemos uma boa convivência, principalmente nas discussões dos projetos que seriam mandados para a Assembleia. E sempre aprovados com muita transparência. Então isso é bom frisar. Me liga, governador Marcelo Miranda, meu filho, você está por onde? Eu estou em Manaus, numa reunião da Unali. Pega o avião, vem embora. Você tem como
antecipar a sua viagem. Falei, governador, em Manaus, naquela época, eu tinha dificuldade de voos, principalmente durante o dia. Me lembro. Eu convivi com... Bom, consegui antecipar no dia seguinte a minha viagem. Ainda tinha mais uns 3 dias para ficar em Manaus. E ele não te contou o que era, não? Nada. Quando eu desci em Brasília, que eu peguei Brasília, o voo para Palmas, o eminente senador hoje da República, Eduardo Gomes, encontro com ele dentro do avião. Ele fala assim, presidente, tem alguma novidade lá no Tocantins, te aguardando. Mas eu também não me dei por onde. Eduardo Gomes já sabia? Eduardo Gomes já estava dentro da, como se diz, sabia de alguma coisa. Bem, cheguei aqui, meu pai me buscou no aeroporto, se não me engano. Meu filho, o Siqueira quer falar com você, com a sua senhora e com a sua mãe. Por quê, pai? Por que o Siqueira me chamou aqui? Ele vai lhe falar o porquê. Seu pai já sabia? Meu pai já sabia. Eita. Então, aquela noite para o meu pai, naturalmente, as noites anteriores, deve ter sido de muita reflexão para chegar até mim. O que dizer? E eu confesso que quando lá, naquela mesma sala, que eu fiquei ali praticamente 12 anos, 3 mandatos, ali o Siqueira me recebeu muito bem, como me recebeu quando eu passei para o lado do Siqueira, porque eu não queria ficar contra o meu pai, tanto ele como Dona Orani naquela época. Muito bem recebidos. E prova é que meu pai foi advogado do Siqueira, tem as histórias deles, meu pai foi sempre amigo, mas quando na época da eleição, cada um no seu partido, cada um disputava a eleição. Bem, cheguei lá, Roberta, e as demais pessoas que estão nos assistindo. Se é para contar a história, essa história, ele chegou em mim e disse o seguinte, meu filho, eu pensando bem, juntamente com o meu filho Eduardo e alguns companheiros, inclusive com o seu pai, nós decidimos que você vai para o governo, ser candidato ao governo. Eu só não caí da cadeira porque a cadeira era uma cadeira pesada. Olhei para minha mulher, minha mãe mudou de cor, meu pai ficou também, para ver qual que seria a reação. Mas eu já estava pensando na hora, o seguinte, como é que ia ser chegar na minha casa e reunir a minha família. Porque eu era candidato a deputado federal. Eu não estava, eu governava uma casa de 24 donos. Olha a minha responsabilidade. Se eu ganho a eleição, olha a minha responsabilidade, passar a governar um estado de mais de 1 milhão de pessoas, de habitantes. Bem, olha, eu acho que para você será melhor, você está indo muito bem na Assembleia, vem realmente crescendo, etc. Falei, governador, eu não estou preparado. O senhor me desculpe, mas não estou preparado. Não, o homem não foge da luta. E o seu pai será o seu conselheiro. O seu pai será a pessoa que estará ao seu lado, lhe ajudando. Mas, governador, eu não estou preparado. Eu gostaria que o senhor me desse um tempo para pensar. Ele falou, já está decidido. Siqueira não tinha disso, né? Não tinha disso. Marcelo, está emocionante essa narrativa. Eu vou para um pequeno intervalo e volto daqui a pouco, porque sobrou um bloco para a gente falar de 3 mandatos e de muita confusão que aconteceu nesse inteirinho. Fique por aí, eu volto daqui a pouco. Nós estamos de volta aqui direto da residência do governador Marcelo Miranda e nós entramos num capítulo muito delicado da história do Estado. Nós tínhamos o Brito Miranda, advogado do Siqueira, amigo desde Araguaína, depois adversário político em razão de ter ficado o MDB num bloco e a União do Tocantins e outro. Brito deixa Goiânia, onde ele estava numa espécie de exílio político, retorna para o Tocantins, assume uma secretaria forte no governo Siqueira, fica 8 anos com Siqueira e no final desses 8 anos, quando ele seria o candidato a governador do estado, já pré-anunciado, tudo caminhando para isso, acontece o que o Marcelo contou no bloco anterior. Eu me lembro que eu estava num comício em Palmas, de frente ao ginásio Ayrton Senna, o último comício da sua campanha do primeiro mandato de governador, eu sou testemunha dessa história. Eu também e naquele momento, você era personagem da história.
Naquele momento foi criada uma situação em que você se comprometia que a faixa que você recebesse de governador seria passada para José Eduardo Siqueira Campos. Marcelo, toda essa engenharia política da mudança do candidato de última hora, e eu sei que seu pai adoeceu, ficou de cama, eu sei porque tem alguns amigos que estiveram muito próximos dele nesse momento. Isso está no meu livro de memórias. Estou doido para ler quando você lançar. Você e meio Tocantins. Vou contar coisas aí do Arco da Velha. Isso tudo foi feito para que se possibilitasse da sua entrega do governo uma ascensão do então filho do governador, ex-prefeito de Palmas, que agora retornou aí ao comando da capital, que Eduardo viesse a governo. Eu vou te perguntar com franqueza, começou aí o começo do fim da união das famílias Miranda e Siqueira? Roberta, você me traz a oportunidade de falar algo que está represado há muitos anos. Você sabe que eu cheguei ao governo aos 40 anos de idade. Muito interessante, eu faço aniversário dia 10 de outubro, então bem antes da eleição, uns dias antes. Então eu estou com X, logo em seguida eu passo para mais X. Quando cheguei ao governo, eu cheguei praticamente traumatizado, com tanta coisa que eu vi na campanha. Sem entender o porquê. Mas quando eu assumi um compromisso comigo mesmo, com a minha família, primeiro com Deus e com o povo tocantinense, e lógico, da confiança depositada pelo então governador Siqueira Campos, que eu tenho muita gratidão, eu tenho que dizer aqui da gratidão que eu tenho ao então governador Siqueira Campos, de saudosa memória. Todos nós temos que ter gratidão, que ele oportunizou nesse estado, junto com vários companheiros, que de outrora ficaram esquecidos. Ficaram esquecidos. E têm que ser rememorados. Eles têm que estar nas páginas da história do Tocantins. Políticos, não políticos, enfim, pessoas que aí estão, que deram oportunidade para nós todos. Bem, você disse sobre... Me lembrou aqui agora o último comício de 2002. E olha, disputando a eleição, eu quero dizer para vocês que disputei a eleição com José dos Santos Freire Júnior. Ele não gosta de falar, mas ele foi meu patrão. No Banco do Estado de Goiás. Quando nós trabalhávamos do BEG. Eita. Então, eu fui disputar com ele. Quando eu fui deputado estadual, ele foi deputado federal. Nós disputamos também. Fizemos dobradinho. Então, você imagina, o meu chefe, ex-chefe, eu disputei a eleição com ele. Bem, no último comício, para não dizer os anteriores, alguns traumáticos, mas o último comício foi, você disse o seguinte, foi o começo. Ali se... Porque já tinha um constrangimento. Constrangimento. Ali visível. Ficou muito ruim quando, inclusive, um jornalista renomado da Folha de São Paulo me fez uma pergunta. Olha, o senhor, candidato a governo, não falou? Quem falou foi, então, o filho do governador. Mas eu procurei tentar superar todas aquelas adversidades da campanha. Bem, antes, eu queria lembrar que quando o presidente da Assembleia, o governador me convidou para uma viagem até ao Irã. E lá fomos ao Irã para algumas tratativas. E logo depois, aí começamos a campanha por Arraias. Logo depois que eu ganhei a eleição, ele me convidou para ir ao Japão, para também umas novas tratativas, me apresentar para... Pessoal da JAICA. JAICA, exatamente. Bem, e outros mais. E foi muito importante. Bem, começamos a governar o Estado e com o propósito de estarmos unidos, juntos. Quer dizer, o meu pai em 94, por questões políticas localizadas, se tornou-se, bom, vamos acompanhar o Siqueira e vamos deixar o MDB. E nós nascemos no PSD, eu nasci no PSD. Meu pai foi deputado do PSD. Bem, começou-se, Roberto, ali alguns momentos muito delicados. Momentos estes que
não propriamente do governador Siqueira Campos, nem tanto. Mas quando eu ganhei a eleição, e que aqui, respeitosamente, respeitando a memória do governador Siqueira Campos, eu entendia que a partir do momento que eu assumi, que eu subi ali aquela rampa do Palácio Araguaia, o governador era eu. Eu era o governador de todos os tocantinenses. Eu, casado, pai de 2 filhos, meus pais, os pais da minha mulher, enfim, uma comunidade toda. Peraí, eu ia para lá para ser o quê? Não. Eu tinha um apoio... Não ia para ser uma marionete. Marionete. Eu tinha um apoio de 8 deputados federais. Eu tinha apoio praticamente da bancada toda estadual. Eu tinha a maioria dos prefeitos, todos. Bom, eu não poderia decepcioná-los. Mas me permitem, vocês estão me assistindo. Se eu for contar as histórias, o programa da Roberta vai ser 1 ano. Mas eu quero dizer o seguinte, nós tínhamos tudo, tudo. E quero aqui dizer de público, dizer para vocês agora que a Roberta está com esse programa que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Porque está dando a oportunidade de você falar, de contar a história que o vizinho não sabe. Fizemos tudo para estarmos juntos com o governador Siqueira Campos. Quem rompeu, Marcelo? Eles. Eles. Tentei várias vezes, Roberta, visitar o governador Siqueira Campos em São Paulo, na eleição de 2004, de prefeitos. E, lamentavelmente, não conseguia porque tinha uma barreira. E essa barreira, lamentavelmente, nos prejudicou bastante. Tem nome? Tem nome, sim. Você quer ouvir o nome? Todo mundo quer. José Eduardo Siqueira Campos. Vocês já conseguiram zerar isso, Marcelo? Já houve uma oportunidade de vocês conversarem? Não, porque ele nunca me deu essa oportunidade, eu também não o procurei, mas eu acho que vai chegar um momento que nós precisamos entender que a importância que foram os nossos pais, que a importância que foi o Tocantins para todos. Eu vou voltar daqui a pouco, direto de um evento que deveria ter tido uma grandeza maior, na minha opinião, que foi o velório e o sepultamento do ex-governador Siqueira Campos. Daqui a pouco nós retornamos com um pouco mais dessa história e você não pode perder a continuação desse programa.